Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso segundo episódio, como eu falei com vocês no último episódio. A nossa ideia é que a gente se reúna aqui a cada 15 dias para tratar de assuntos diversos. Assuntos sobre saúde, qualidade de vida, direitos humanos, segurança pública. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a doutora Sara Dominique, médica infectologista, fez a especialização no Hospital Emílio Ribas, que é referência em infectologia, e, além de tudo isso, ainda é minha amiga. Então, é um prazer muito grande estar recebendo a Sara aqui. Sara, seja bem-vinda. Ramalho, para mim é um prazer imenso. Estou até emocionada de estar aqui comemorando esse sucesso seu. É o meu primeiro podcast e espero contribuir, com certeza. Muito honrada de estar aqui. Vamos lá. E aí, Sara, não tem como a gente não se sentar e não se encontrar e falar de pandemia, né? A gente que passou Verdade. nesses últimos mais de 2 anos, né? Quase que uma relação diária. E eu queria começar pedindo a você que destacasse na sua visão quais foram os destaques nessa pandemia, o que foi que mais lhe chamou a atenção nesses últimos 2 anos dessa nossa relação, né, diária nesse enfrentamento. Ramalho, eu acho que, aproveitando sua fala, o vínculo diário, a conversa aberta, o pronto atendimento, né, que o senhor tinha conosco, com certeza fez muita diferença. Quem está na ponta, quem está na assistência, precisa dessa liberdade e desse acesso quase que diário. Então, isso para mim é um destaque. Quem faz gestão sabe da necessidade de tomada de decisão e seguindo os níveis hierárquicos. Se a gente não tivesse esse compromisso diário, com certeza o enfrentamento teria passado por uma dificuldade, porque eram decisões diárias, difíceis de se tomar, e quando a gente buscava ajuda, a gente tinha esse compromisso e esse entendimento, ainda que tivéssemos todos cansados ou com muitos compromissos. E eu nem sei, né, para o teu lado, como era isso, gerindo tanta coisa ao mesmo tempo, ocupando um cargo tão importante. Paralelo a isso, sem dúvida alguma, um ponto de destaque, e para mim assim, é muito, muito relevante, foi a possibilidade de criação de leitos a curtíssimo prazo, concomitantemente, à medida que os casos avançavam, de maneira que Alagoas não enfrentou um caos. E a abertura desses leitos, sendo contemplados com a inauguração de novos hospitais, eu acho que deu para Alagoas a virada no que tange assim, a saúde pública, né? Então, a gente conseguiu transformar hospitais públicos de referência. Abrimos, nesses hospitais, escritórios de qualidade, núcleo de segurança do paciente. Quer dizer, a gente montou não só o equipamento da saúde, mas a gestão de pessoas, na qualidade da assistência. Talvez a população não entenda o quanto isso impacta no bom atendimento de qualidade, de segurança, de assertividade. E a gente tinha esse respaldo. Tem um ponto também muito relevante, de muito destaque, que foi a possibilidade de contratação, que também eram pautas quase que diárias, e eu via o teu esforço, amiga, se não tem jeito, vamos embora, e a gente dá um jeito. E isso fez com que a gestão pudesse ter essa autonomia de tocar. Claro, você ser médico, estar ao meu lado, assim como de todos os diretores dos hospitais que foram abrindo, fez a diferença, porque você sabia da nossa angústia, né? E, às vezes, para um gestor que faz uma análise fria, a contratação de profissional pode ser desnecessária, mas a gente teve essa ajuda porque era realmente muito necessário. E o controle de medicamentos. São tantos pontos a falar, né? A gente vai lembrando. Controle de medicamentos que a Secretaria Estadual de Saúde pôde dar. Inclusive, muitas vezes, é importante que a população saiba, hospitais privados nos procuravam de várias maneiras. Às vezes, até de maneira assim, humanamente falando, a gente tinha dó, né? Requerendo medicamento, se não dava para dar um jeito. E a gente conseguiu manter a saúde do Estado, concedendo analgesia, bloqueador neuromuscular, antimicrobiano, enfim. Então, cada reunião que a gente tinha no gabinete de crise, a gente conseguia gerenciar. E eu acho que eu consegui assim, lembrar de coisas que, para mim, foram muito importantes. Você citou o gabinete de crise, Sara, e aí foi uma das coisas que a gente, logo do início da pandemia, tomou a decisão de montar. E eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que nós tivemos, né?
o enfrentamento da pandemia, além de toda a dificuldade que tinha, a gente ainda lutava, tinha que travar uma batalha grande com as fake news, com a desinformação com relação à medicação, à vacina. E a gente tinha que ter algo que nos embasasse, que foi justamente o comitê de crise, a mesa de situação, onde a gente reunia vários especialistas, representantes de algumas unidades, para que aí nessa mesa de situação, para quem não está entendendo o que a gente está falando, era o que chamou de mesa de situação, ou sala de crise, era justamente onde a gente tomava as decisões e fundamentava, né, embasava o governador, para que ele tomasse a decisão baseado na ciência, baseado na melhor evidência, na evidência mais recente. Eu acho que foi um dos avanços que nos deu base e nos deu sustentação, e também deu sustentação às decisões que o governo tomava, porque aí ele dizia, estou tomando essa decisão baseado nos que os especialistas estão dizendo lá. E não só da CESAL, né? Muitas vezes o gabinete de crise, além de gerenciar o Estado, tinha demanda de cada hospital. Começou só com o Hospital da Mulher, mas tinha já o HGE, que começou também com casuística de Covid, era um grande receptor de várias UPAs, né? Então, terminou também que o HGE ficou hospital de referência na Covid. Então, o gabinete de crise, do qual eu sinto muita falta para gerenciar outras crises, fez muita diferença. E a gente, em cada unidade hospitalar, tinha o seu gabinete de crise, e eram várias situações para lidar. Então, o gabinete de crise da CESAL era meio que um compilado, mas de maneira assim, muito segura tecnicamente, porque lá vocês tinham os dados, né? O que a ciência mostrava a nível de mundo, e a equipe técnica era fantástica, né? O Charles soube muito bem ponderar a casuística, os indicadores, e sempre mostrando para os gestores o caminho que a Alagoas deveria seguir. E eu lembro que a gente ficava sempre angustiado quando a Europa antecipava 2, 3 meses a situação que a gente ia viver, e no gabinete de crise a gente conseguia discutir isso. Olha, daqui a um tempo tal situação vai acontecer, se está acontecendo lá, vai chegar aqui. E, com isso, vocês, gestores, tinham a possibilidade, os gestores maiores, de tomar a decisão da melhor forma possível. Foi muito seguro. Eu hoje em dia, sinto muita saudade, né? E digo que foi uma gestão profissional, uma gestão de profissionais que reunia a qualidade técnica, mas que também reunia a frieza para tomadas de decisão, não baseada assim, na emoção, né? Que pudesse levar o Estado inteiro a uma situação de calamidade. Então, foi muito, muito bom. É difícil? Gerenciar a crise é muito difícil. Mas, quando a gente une forças com pessoas que têm seriedade, têm lucidez naquilo que faz, se torna uma situação agradável de lidar, apesar do estresse que a gente viveu. E, assim, essa oportunidade que eu tenho, eu digo que a gente trabalhou muito. Sim. Né? Eu acho muito. Que trabalhamos a exaustão física e emocional. Sim. Até hoje eu sofro com o que eu vivi em 2020 e 2021. Mas, assim, na melhor da hipótese, eu não esperava que o fruto desse trabalho fosse o reconhecimento internacional como Alagoas, como o estado que melhor enfrentou a pandemia no país. E olha que nós trabalhamos muito. Mas a gente não imaginava que esse reconhecimento viria dessa forma. Além das vidas que foram salvas, Sim. além dos hospitais que foram entregues, como você citou, a questão da organização interna das unidades, com núcleo de qualidade, que era uma coisa que não se via nos hospitais públicos. Não existia, né? Era uma coisa de hospital acreditado privado. E pensa que a pandemia fez com que a gente esquecesse a qualidade? Não, a gente lutava para ter todas as comissões necessárias para assegurar a qualidade. E elas se mantêm. Isso é um legado que é importante que a população saiba, porque Alagoas hoje tem um estado que gera saúde de qualidade, que não perde para um hospital privado. Tem todas as dificuldades, principalmente acesso, porque, por mais que se faça, parece que não acaba nunca. Mas o que tem está muito bem feito. E esse mérito, eu acho que o reconhecimento vem, sabe, Ramalho, porque o propósito não era ter o reconhecimento. O que a gente ainda faz até hoje, é fazer pelo próximo, pela sociedade, pela população. E aí eu acho que Deus abençoa, né, e manda os méritos. Ô, Sara, e assim, ainda sobre a pandemia, sobre o momento pós, a gente, em vários momentos, a gente achava que estava no momento pós-pandemia. Eu me lembro que em 2020, passado aqueles 3 meses mais críticos, né, quando chegou julho, que o número começou a diminuir, a gente fez alguns fizeram uma festa, é pós-pandemia.
E a gente lá sempre, olha, calma, não é momento, quando teve de novo a segunda onda, né? Final de novembro, início de dezembro, começou a aumentar os casos e veio a segunda onda, que foi muito pior Sim. do que a primeira. E depois a gente, não, agora passou de novo, estamos no pós-pandemia e veio a terceira onda. E agora estamos aí com uma chamada quarta onda, Isso. né? De novo os números aumentando, mas assim, então a gente não pode falar de pós-pandemia ainda. Não podemos, não está decretada endemia, que é aquele momento em que a doença vive na população de maneira que não flutua muito a casuística, ainda vivemos a pandemia, é tudo muito recente. Eu costumo falar até em sala de aula, né? Agora que a Covid já entrou na graduação. Gente, Covid é um embrião, não é nem um feto, não é nem um recém-nascido para a medicina. A gente pouco sabe sobre o HIV, que tem 40 anos, imagina a Covid, que não tem nem 3 anos. Não sabemos nada. Os sobreviventes da Covid não têm nem 5 anos, 10 anos, o que será a longo prazo. E o mesmo é para esse momento. Outras ondas vêm. Isso não é novo para a medicina, Ramalho. Quando a gente enfrentou a gripe espanhola em 1918, foram quase 5 anos. E existe até um grupo de WhatsApp que é chamado Protocolo do Bem, né, que era já uma vertente médica combatendo os protocolos do mal, de cloroquina e etc. e tal. Não vamos entrar nesse mérito. E lá nesse Protocolo do Bem, só médico que comunga das mesmas ideias boas. Eu falava, gente, eu acho que a pandemia vai até 2024 fácil. Todo mundo, Sara, pelo amor de Deus, você é muito pessimista. Mas não é. Quando a gente compreende um pouco da dinâmica de doença infecciosa respiratória com a magnitude do mundo globalizado de hoje, o vírus ele só tem um objetivo, que é sobreviver. E aí a gente tem uma verdadeira salada de vacinação. Né? Se você adoece, sua imunidade cai a partir de 45, 60 dias, a vacinação que te confere um pouco melhor essa proteção, durando aí 4 meses, 120 dias, 180 dias, então, se a população não mantém esse calendário vacinal, não tem como a gente falar que a gente está no estado pós-pandêmico, porque o vírus circula, ganha força em maior ou menor grau, porque ter mutação não quer dizer que vai ser sempre vencedora. Então, a gente tem que realmente, sabe, botar as barbas de molho, observar. Claro que a gente fica otimista, quer aproveitar, festejo, etc. Mas há de se ponderar algumas coisas. Quantas ondas ainda vêm, ninguém pode afirmar. Ô, Sara, me diz uma coisa. O Hospital da Mulher foi a nossa primeira unidade que se tornou referência para a Covid, né? Isso. Ele tinha sido recém-entregue Em 2019. E você chegou logo nesse início, não Sim. foi? Logo nesse início. Semanas depois do senhor chegar lá. Foi, eu cheguei uma semana, a Sara chegou 22 dias depois eu cheguei. Isso, né? E aí eu me lembro a discussão de transformar ou não o Hospital da Mulher referência, né? Tinha um apego muito grande, tinha sido o primeiro hospital dessa rede de hospitais a ser entregue, então tinha uma certa resistência no início de transformar ele para referência Covid. E eu me lembro que a gente conversando disse, olha, tem que ter um espaço. E aí, na época, alguém disse assim, não, vamos botar, então, só mulheres no Hospital da Mulher. E aí eu perguntei, e os homens, vão para onde? Né? E aí foi quando tomamos a decisão de transformar o Hospital da Mulher em referência para a Covid. E aí você já estava lá. E como foi essa experiência para você? Não, eu ainda não estava. Ainda não estava, eu estava no gerenciamento das CCIHs dos hospitais privados. E aí, como eu conhecia o secretário até então, era meu conhecido de infância, né? Assim, meu amigo meu de adolescência. Ele participou de uma live que, dos hospitais privados, nós solicitamos. E aí eu acho que ele lembrou, eita, Sara Infecto, e me convidou. Quando eu cheguei aquele dia à noite, né, que ele me convidou e eu conheci, e aqui vale contar, né, que o secretário, eu aceitei o convite, gente, aí eu disse, secretário, mas como é que eu vou montar uma escala médica, né? Assim, eu estou recém-chegada em Alagoas, eu sou daqui, meu povo acha até que eu sou de São Paulo. Ele falou, não, aí você conversa, bem naquele padrão dele, né? Aí você conversa, viu, acabou a reunião, tchau. Conversa aí com o Ramalho. Conversa aí com o Ramalho, que ele é médico, vocês se entendem. Aí eu, então, secretário Ramalho, o senhor me ajuda a montar uma escala médica? Amiga, é assim mesmo. Você liga para os seus amigos e monta. Aí ele também saiu, foi para uma reunião, e eu fiquei ali, né, na Avenida da Paz, pensando, meu Deus, que amigos que eu vou convidar, né? Como é que eu vou montar essa escala médica? Então, eu cheguei ali, naquela noite, se eu não me engano, numa quarta-feira, e na quinta. Inclusive, o senhor falou, e amanhã já vai lá para o hospital, porque o governador vai lá e vai inaugurar a comunidade Covid. Eu falei, pois não, né? Estou montando uma escala de médicos e vamos embora. E também eu não conhecia ao certo o Hospital da Mulher. Vi a inauguração em 2019, né? Mas o meu mundo era muito distante, no hospital privado e na universidade. Nunca tinha trabalhado no SUS aqui em Alagoas, desde que eu me formei. E quando eu cheguei ao hospital como inauguração para enfrentamento à Covid,
para mim era um equipamento novo. Também eu fiquei impressionada com a qualidade do hospital, né, a beleza dele e os equipamentos, como maca, bomba, ventilador. E pronto, e ali foi inaugurado. E eu caí assim, de paraquedas, igual a você. E vamos colocar para funcionar. Vamos colocar para funcionar. Eu costumo dizer que o diferencial da gente foi que a gente, além dessa questão técnica, né, todo mundo tem a sua formação, mas eu acho que a dedicação. A gente né? descobriu a habilidade, exatamente, né? A gente funciona assim, você amanhece gerenciando 100 leitos e à tarde... No outro dia, disse, não é 100 não, agora é 150. É, isso aí. Né? A gente tem várias habilidades. Mas assim, a gente sabia das dificuldades, foi um momento muito difícil, Sim. Né? Mas a gente estava dedicado, estava todo mundo, como você falou, com o mesmo propósito. Isso que faz a gestão dar certo. Com medo, eu sempre falo isso, a gente tinha medo. Eu me lembro que você me ligou uma vez, um dia de sábado à noite, e disse, olha, a médica abandonou o plantão. Foi, olha, gente. Ramalho, a médica... Não dava nem para... A médica saiu chorando do plantão, precisa de alguém para dar o plantão. 1h40 da manhã, eu disse, não dá nem para fazer denúncia RM. Vê lá, não tem nem o que está fazendo isso, porque a pessoa está num momento tão frágil, se você não aguenta, né, enquanto profissional médico, que é o topo de quem vai cuidar de um ser humano, ficar ali, o que eu podia fazer? Acolher, entender, não, está tudo certo, minha filha, vamos embora... E deixa que a partir de amanhã a gente dá conta. E a realidade foi essa, né? A população desconhece que a gente passou. Eu lembro também no episódio que foi bem na virada do mês de maio, que eu não tinha médico para os próximos 5 dias. E a gente já, assim, com 50 leitos de UTI. Aí eu liguei para o senhor, eu liguei para o secretário, amanheci o dia chorando, sentada na cozinha. Meu Deus, como eu vou montar? Já tinha montado a escala médica, a bendita escala. Sara vai dar plantão. Foi, exato. Disse, pronto, vou cair em campo. Meu primeiro dia das mães, da pandemia, plantão. E, assim, para minha grata surpresa, eu faria esse plantão sozinha com o meu coordenador médico na ocasião, né, o Luiz Guilherme, que me ajudou muito. Chegaram colegas. Não tinha. E seríamos só eu e ele para 50 leitos. A UTI estava 100% de ocupação. Nossa, naquele dia, quando eu cheguei de volta à minha casa, eu chorei, assim, de felicidade pela comoção das pessoas, porque aquilo comove, né? Saber, não, é a minha diretora e meu coordenador que vão dar plantão com 50 leitos. Então, foi muito bom tudo isso. Fica um legado, assim, de conquista. Um aprendizado grande. Amizade, né? Amizade. Ô, Sara, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre a Infecto, a gente passou agora recentemente, tem passado, né, uma situação bem grave com relação às enchentes, com a última quadra chuvosa, né, que quem é da área, comparando com 2010, né, diz que foi um volume de chuva muito maior. E a gente sabe o quanto de estrago que causou nos municípios. Mas uma coisa, para a gente como médico, além de toda essa preocupação, é as doenças, né, em decorrência dessas enchentes, do contato das pessoas com a água. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem observado que tem aumentado o número de leptospirose de internação, né? Tem. É muito preocupante o cenário, porque as doenças do inverno são um pouco diferentes das doenças por exposição a enchente, alagamento, soterramento. Porque o que acontece com a enchente, Ramalho? Vem todo o dejeto e com ele o esgoto. E aí aumenta a capacidade do ser humano entrar em contato com a bactéria da leptospirose, bactéria da febre tifoide, o vírus da hepatite A. Então, tudo que está, né, abaixo do solo, com a eclosão da chuva que está inundando e a correnteza do rio, faz com que entre toda essa sujidade na casa das pessoas e ali, de várias maneiras, tentando salvar a casa, os animais, ou ficando mesmo ilhado dentro de casa, a pessoa fica, muitas vezes, com boa parte do corpo exposto, né, submerso. E é muito, muito comum haver aumento dos casos de leptospirose, mas a gente tem que lembrar também da hepatite A, de febre tifoide. As águas das chuvas, elas aumentam a eclosão do mosquito Aedes aegypti, e a gente já vem desde janeiro aumentando os casos de arbovirose. Então, após o período de chuva e durante o período de chuva, aumenta também. E, para nossa surpresa, e é sempre assim, gente, depois de uma pandemia, normalmente pandemias devastadoras, outros vírus ganham forças. Por isso que não necessariamente a níveis assim assustadores, né? Por isso que reapareceu varicela, chikungunya, zika. Então, para nossa surpresa, isso volta aí com uma certa força. Então, os casos de arbovirose, não só dengue, mas outras arboviroses, animais peçonhentos. Então, as serpentes também, aquelas que não sobrevivem em ambientes alagadiços, elas saem
do seu habitat, e aí encontra a população, pode fazer o acidente por cobra, aranha, escorpião. Então, é muito comum ter uma gama de doenças, de circunstâncias vinculadas a aumento desse volume hídrico. E leptospirose é o carro-chefe. Então, é importante, inclusive, a gente citar aqui, Sara, quais são os primeiros sinais e sintomas de uma pessoa que teve contato, até para que ela possa procurar o atendimento o quanto antes. A gente sabe que a leptospirose é uma doença que tem tratamento, né, um tratamento eficiente, quando o paciente procura atendimento de forma mais breve e o paciente fica bem, mas que também pode agravar e levar a óbito quando não tratado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais sinais e sintomas que o paciente possa identificar, se, no caso, tendo contato com água, porque procurar o mais rápido possível atendimento médico. Os sintomas são bem semelhantes à arbovirose na primeira semana. E COVID, né, fazem diagnóstico diferencial, é dor de cabeça, é febre. A febre para a leptospirose pode ser alta, então a pessoa pode até confundir com dengue. É dor no corpo, a dor característica na panturrilha pode não acontecer, pode ser uma dor muscular generalizada na lombar. Se é na panturrilha, o clínico que está ali no pronto atendimento lembra mais de lepto, mas é importante, né, o pessoal, médico e enfermeiro e todos os profissionais de saúde se atentarem a isso, que não esperem dor na panturrilha acontecer em todos os casos. Dor de cabeça, dor abdominal, diarreia. E se a pessoa não pensar em leptospirose nesse primeiro atendimento da semana, não vai dar o diagnóstico. E a sorologia só vai ser positiva a partir da segunda semana, que é onde a maioria dos casos pode complicar com a insuficiência renal e a hemorragia alveolar no pulmão. Isso, Sara. E me diz uma coisa, sobre a participação, não é sua como médica, como formadora de opinião nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente sabe hoje que existe, a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar sobre essa exposição do profissional médico nas redes sociais. E tem uma certa vantagem, não vou chamar de vantagem, mas um certo benefício, porque acaba que muitas vezes a população não tem acesso à informação de qualidade, e aí, às vezes, os profissionais das redes sociais, eles acabam cumprindo esse papel, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes levando informação que, às vezes, a população não tenha por outro meio. E eu sei que você é muito ativa nas redes sociais, né, passando informação com certa clareza, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância que é essa exposição, mas para levar informação de qualidade à população. Fico grata, viu, por saber que a minha rede social traz com clareza. Já pensei, inclusive, várias vezes em cancelar a rede social, hoje não mais, exatamente porque ela demanda um cuidado, né, um tempo, é uma ferramenta de trabalho. E optamos por mantê-la, eu acho que também muito pela docência, sabe, Ramalho? Porque eu gosto de fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu acho que Deus me deu de vocação, que é o conteúdo médico que eu faço por amor mesmo, mas, assim, longe de ser uma médica influencer. O que eu realmente quero é que a minha rede social sirva para tirar dúvidas, atualizar dentro daquilo que é possível, dentro da infectologia, que é a minha área de atuação, minha especialidade que eu amo, de maneira que a população encontre ali na rede social atualizações, um conteúdo acessível para quem é leigo. Eu não tenho uma rede social para médicos. Eu evito estar citando muito artigo científico. Dentro daquilo que eu estudo, o meu público é a população. A minha vontade é de orientar. Não tenho assim, esse objetivo de informar tecnicamente ou falar de grandes estudos, porque eu acho que isso distancia a comunidade leiga do médico. Né? Então, o meu objetivo mesmo, o meu propósito é a informação de maneira acessível. E se eu estou conseguindo fazer isso, recebendo o seu elogio, eu fico feliz. Não, tem sim, Sara. E assim, eu mesmo, como médico, muitas vezes me valho dos seus vídeos para mim, para que eu possa me atualizar, porque a gente sabe, vive hoje numa quantidade de informação muito grande. Sim. E as informações chegam muito rápidas e mudam também de forma muito rápida. Então, às vezes, quando encontra uma pessoa que consegue sintetizar isso e passar de forma... E ter bom senso, né? Passar de uma maneira segura, porque são tantas as informações que eu me coloco no lugar da população. Poxa, eu não sei um tema, sou leiga. Então, eu vou procurar um profissional que me passe segurança, que eu compreenda que tem esse estudo, essa formação, de uma maneira que eu, leiga, consiga entender. Esse é o foco, acessibilidade. Uma das coisas que eu sempre falo que um dos legados da pandemia foi a importância da equipe multidisciplinar.
né? A gente... Outro ganho. Esqueci, não é? Sim. Porque a gente sempre falava, e eu falo isso uma crítica a gente médico, Sim. né? A gente sempre via falar de equipe multidisciplinar, a gente tem artigos mostrando, comprovando o quanto melhora desfecho, né? A equipe multidisciplinar, mas ainda era uma coisa muito lá distante. E aí a pandemia nos deixou claro a importância da equipe multidisciplinar. Eu me lembro que o pessoal da fisioterapia nos deu foi fundamental. Sim. Quando a gente discutia, entuba antes, entuba depois. E aí eles, com toda a perspicácia e conhecimento que eles tinham, nos orientavam muito com relação à ventilação mecânica. Sem dúvida. O psicólogo e a serviço social deram um show na humanização. Imagine que a gente estava entrando... Quantas coisas seguraram. Imagine que a gente estava entrando num hospital, muitas vezes o parente era a última vez que ia ver o paciente, Sim. porque o paciente às vezes entrava, morria e ficava sem ter esse contato, e aí o serviço social e psicologia, eles tiveram que se reinventar para que diminuísse não só a dor física, mas a dor emocional que aqueles pacientes estavam vivendo. Sem então, foram vários, se eu fosse citar aqui, cada profissional, a sua participação, a gente ia passar o restante do programa, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi esse ganho do fortalecimento e reconhecimento da equipe multidisciplinar. Quando eu falei naquela primeira pergunta, né, quais foram os pontos fortes da pandemia, eu falei de qualidade, não me veio à mente, mas agora que o senhor bem lembrou, a qualidade, ela embute isso, né? A visita multidisciplinar. Ela é importante, ela é fundamental para assegurar a melhor assistência para o paciente. Porque muitas vezes o paciente fica fragmentado, né? O enfermeiro vê, o técnico de enfermagem vê, o médico vê, mas eles ali, durante a jornada de plantão, cada um na sua atribuição não compartilham das informações. E a visita multidisciplinar é fundamental para que todos os profissionais que lidam com aquele foco único, que é a saúde do doente, eles conversem entre si, eles montem uma estratégia. O paciente entra no hospital, ele tem que ter uma previsão de alta, ele tem que ter um propósito do porquê que ele está ali, qual é o objetivo que a equipe está atuando nele. Isso é um legado também. Isso é um legado que me emociona e que permanece e que eu espero que ninguém tire isso de Alagoas, porque nós não perdemos no SUS para um hospital privado. Então, isso é um ganho, assim, profissionais que atuam na rede privada, trabalhando no SUS, levantando essa bandeira, sabe, Ramalho, segurando isso. Isso me emociona demais. O Hospital da Mulher tem profissionais fantásticos. A fisioterapia, como você bem lembrou, é tão protagonista quanto o médico. E a gente tem, assim, paralelo ao cuidado do paciente, também tem aquela questão de valorizar outro profissional. Não é porque é um técnico de enfermagem, um nutricionista, um assistente social, que ele é menos importante que o médico. A gente sabe que o médico é o grande tomador de decisão e ele deve ter o seu trabalho respeitado por isso, sim. Ele é o grande maestro dessa orquestra. Mas ele precisa parar, sair desse pedestal e trabalhar de maneira conjunta. Isso, para mim, é uma luta diária e eu me orgulho muito de, durante a pandemia, ter montado isso no Hospital da Mulher pela minha equipe. Eu acho que o paciente merece isso, ter um atendimento de qualidade, e multidisciplinaridade é qualidade. E assim, isso virou uma marca das unidades, né? O Hospital da Mulher, inicialmente, o Hospital Metropolitano, isso virou como a gente... Quando a gente competia, né? Quando a gente ia montando os hospitais, a gente disse, vá aprender, né? Vá aprender lá como é que está sendo feito no Hospital da Mulher, vá aprender como está feito no Metropolitano, e acabou que todas as unidades passaram a funcionar com o mesmo espírito, com o mesmo objetivo. Quando eu estou lá de preceptor da residência, eu já chego lá perguntando quando é que esse paciente vai de alta. Isso. E aí eu percebo que essa forma de fazer medicina, de plano terapêutico, de equipe multidisciplinar, já conversou com a assistente social, já conversou com o psicólogo, para que o paciente seja atendido na sua integralidade. Eu tenho muito orgulho de ver que esse legado permanece, né? Os profissionais têm mantido isso. E eu, como você falou, eu espero que isso não acabe, porque isso tem salvado vidas. Sim. Né? Tem salvado vidas, que é o nosso objetivo. E dado um norte para a equipe multidisciplinar e para o gestor também. Eu acho que é isso, sabe, Ramalho, que faz eu estar aqui como sua amiga, como admiradora, porque quando a gestão é difícil e acaba, a gente sente meio que um alívio. Né? Não tenho mais que conviver. E você é uma pessoa que a gente tem vontade de manter perto, pelo respeito, pela admiração, pelo carinho, porque você é um médico que tem propósito. Então, esse legado não saiu. E a gente está sempre falando, citando, lembrando, com saudade.
E eu acho que é a sensação do dever cumprido que você deve ter. Né? Eu fico lá tão assim, tão feliz, tão emocionada. E esse momento aqui do teu podcast é uma oportunidade para dizer o quanto que você marcou em nós, gestores, colegas médicos, multidisciplinares. Se chorar, eu choro, você apanha. Né? Foi muito bom, foi muito bom. Que bom ter a oportunidade de estar aqui e agradecer a todos que fizeram a gestão da saúde ao teu lado, ao meu lado, no estado todo. Muito bom. Fizemos. Segurando aqui para não chorar. Ô, Sara, falando da vacinação, né, para a gente estar chegando nos minutos finais, mas eu queria falar de vacinação. Né? A gente teve uma batalha grande para vacinar o maior número de pessoas. Né? Temos ainda. A gente tem observado a queda no número de vacinações, especialmente em crianças. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, esse movimento anti-vacina, o que é que isso tem repercutido nas taxas de vacinações, tanto para a Covid como para outras doenças. O movimento anti-vacina, para mim, é muito triste, né? Para não dizer, é uma desgraça, porque a gente não pode tirar o direito do outro. Mas é muito triste. E se a gente não quiser polemizar muito falando de Covid, a gente vê sarampo. Aqui a fronteira do Brasil é invadida por casos de sarampo e aí toda uma nação sofre. Tivemos sarampo em 2019, inclusive com mortes, né? Até de pessoas mesmo já vacinadas, brasileiros, o que eu acho assim um desserviço, né? Por questões de outras nações que têm esse movimento de antivacina há muitas décadas. Tem um movimento europeu também que é muito forte. Me surpreendeu muito, Ramalho, que no Brasil, um país com tradição do Programa Nacional de Imunização... Programa exatamente. Né? O Zé Gotinha, reconhecido internacionalmente. Que marca a vida de todo mundo, tem um movimento tão forte de antivacina. Salvaguardando aí o respeito por quem não gosta, mas, infelizmente, vacina, acho que não tem o que discutir. Vacina salva vidas, vacina não é uma coisa experimental, vacina não vai causar alteração no DNA das células. Eu tenho pessoas até na minha família... Né? Mas, olha, eu não estou muito convencida, eu queria essa, não queria aquela. Não, vamos lá, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Senta aqui, vamos fazer um podcast aqui em família. Porque é impressionante como um meio de comunicação influencia as pessoas. E que trabalho a gente teve. Você sabe que uma das publicações mais criticadas do ponto de vista negativo da minha rede social foi uma que eu falei de efeito adverso em criança. Onde lá eu abordei que, sim, a vacina tem um risco de fazer miocardite. Mas, comparado com a miocardite que a doença faz, não tem o que discutir. É uma coisa de menos de 0,5% o risco da vacina, enquanto para a doença, alguns estudos mostram quase 30%. Né? E, assim, eu fui massificada, assim, quase, sua louca, você está dizendo para o meu filho tomar vacina e ter miocardite. Filha, pelo amor de Deus, preste atenção, seu filho pode morrer da doença. Né? Sarampo, voltou a ter casos também, desde recentemente. Desde 2018 vem aumentando o número de casos e mortes. Pois é. E por que a gente fica discutindo isso se quando a gente tem um esquema vacinal atrasado para tétano e a gente tem um acidente, a gente tem que tomar isso se dá de maneira natural? Por que com a vacina da Covid, né? A plataforma de RNA mensageiro é estudada há mais de 30 anos. Claro que ela foi posta agora, mas não é uma coisa experimental. Então, assim, é uma pena, né? A vacina é um ato, para mim, de cidadania. Ela protege você, protege sua família, protege a comunidade, protege uma nação. E hoje, se a gente tem casos mais brandos de Covid, com certeza é pelo efeito vacinal. Então, que a população tenha consciência e pense em si no próximo, se vacine. Então, se você não tomou a sua vacina, é importante atualizar o cartão vacinal. A gente sabe que hoje o ciclo completo da vacina garante melhor os resultados, diminui o risco de morte. Então, se você ainda não completou o ciclo da vacina, complete seu ciclo, se proteja as pessoas que você ama. Mas se você me permitir, assim, muito rapidamente, o que eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui de utilidade é a vacinação de 2021, ela não serve mais de proteção. Então, as pessoas ficam, tá vendo? Precisa de mais doses. Claro, a vacina tem um tempo hábil. Se você está vacinado em janeiro desse ano 2022, agora você não tem mais. Então, esquece a sua vacina. Como influenza, por que a gente não fica discutindo vacina de influenza se todo ano tem que vacinar? Covid, talvez, a gente tenha que vacinar todo ano. Então, a quarta dose, na verdade, talvez nem seja a quarta dose, seja a dose de 2022. Então, seria tão importante que as coisas fossem desmistificadas e a população entendesse o porquê dessa quarta dose. Ótimo esclarecimento, Sara. E eu queria, Sara,
agradecer a sua presença aqui. Que né? pena O nosso que tempo acabou. tá se esgotando, mas eu queria agradecer a sua presença. Para mim, é uma honra muito grande. Pra Né? mim Me que fez é. lembrar de várias coisas que a gente já esquece, né? Do que foi o enfrentamento, do Eu quanto não esqueço, foi, não. de quanto foi difícil. Era tanta coisa ao mesmo tempo que tinha que acontecer, a gente tinha que dar resposta. Sim. Né? Mas eu acho que essa experiência a gente levou para as nossas vidas. E eu tenho muito orgulho, a gente vai dizer mais na frente, daqui a 20, 30 anos, que a gente estava junto enfrentando a pandemia e que a Alagoas teve o resultado que teve, porque a gente estava lá fazendo. Com Né? Eu acho que certeza. isso vai ficar no nosso currículo. Eu queria agradecer a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou, né, até aqui, dizer que, como a gente se comprometeu, a cada 15 dias nós vamos trazer um convidado novo, discutindo vários temas, e convidar você a curtir, comentar, compartilhar, para que essa informação, esse conhecimento chegue a outras pessoas. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Sara, muito obrigado. Até a próxima. Amália, é um prazer muito grande estar aqui, muita admiração, que Deus te abençoe imensamente. É muito bom trabalhar com você. Obrigado, Sara. Até logo, pessoal.